Hoje, dia 28 de outubro, é celebrado o Dia do Funcionário Público. Essa data foi instituída no governo do então presidente Getúlio Vargas. E na ocasião ele criou o Conselho Federal do Serviço Público Civil em 1937. Os ganhos ou salários dos funcionários públicos são pagos pelos cofres públicos. Para o melhor entendimento, se for no município, os funcionários são pagos pelas prefeituras. Se for no estadual, sim, pelos governos estaduais. Os funcionários são pagos pelos estaduais. Mas se o funcionário for federal, o pagamento é feito pelos cofres da União. Os funcionários públicos devem ser prestativos, educados, pois a função é de servir a sociedade civil da então localidade. Vivemos na atualidade não muito diferente das épocas antigas, mas os escândalos de corrupção, abrimos as páginas dos jornais ou ligamos a TV e vemos as denúncias de corrupção. Por isso, quero parabenizar os funcionários públicos que lutam pela ética e honestidade no que fazem nas suas funções. Essa ação é para todas as áreas da vida, o setor trabalhista. A honestidade é a fuga da corrupção. A Bíblia nos mostra histórias de muitos servidores públicos e exalta o então caráter, o honesto e a fidelidade de cada função que ocupam. No vídeo de hoje, então, quero compartilhar com você carta do apóstolo Paulo. Está escrito assim: o meu hospedeiro Gaio, em casa de quem a igreja daqui se reúne, manda saudações a vocês. Erastus, o tesoureiro da cidade, e o nosso irmão Quartus também mandam saudações em nome de Jesus Cristo. O evangelho dele veio compartilhar sobre o conhecimento da sabedoria divina. Meu pedido é: inscreva-se no canal, deixe o seu like, pois ajuda muito. Meus amados irmãos, como disse, hoje celebramos não apenas a importância do funcionário público em nosso dia a dia, mas também a importância de reconhecer a essência do serviço e do compromisso exemplificado por figuras como Erastus ou Erastus. Este irmão chamado Erastus era funcionário público de Corinto. Eu já mencionei a respeito do irmão Gaio, sim, já gravei um vídeo falando deste hospedeiro, acolhedor, que representou bem a congregação da igreja local, recebendo os irmãos missionários e viajantes cristãos. Meu irmão, muitos funcionários públicos desempenham papéis chaves na comunidade. Na época do apóstolo Paulo, eles trabalhavam servindo como pilares que sustentavam a estrutura da sociedade cristã. Erastus ou Erasto, convertido ao evangelho pela graça de Deus Pai, a gente nos nossos dias atuais temos inúmeros funcionários públicos. Esta mensagem de hoje é para lembrar, deixar os parabéns aos inúmeros Erastos que servem à sociedade no geral e são fiéis a Deus, fiéis no serviço cristão também. O irmão Erasto, sim, a Bíblia relata que era tesoureiro, nos faz lembrar das responsabilidades financeiras e administrativas que muitos carregam gerenciando recursos com sabedoria para o benefício coletivo. Enquanto Quartus, um irmão fiel, nos inspira com sua solidariedade e apoio mútuo, valores essenciais no serviço público. Sim, o texto mencionou este irmão chamado de Quartus. Quero lembrar aqui que lá na segunda carta de Paulo a Timóteo, Erastus é mencionado. Veja só o texto bíblico. Erastus ficou na cidade de Corinto e eu deixei Trófimo na cidade de Mileto, porque ele estava doente. 2 Timóteo capítulo 4, versículo 20. Daniel foi funcionário público na Babilônia e deixou um exemplo de honestidade e fidelidade a Deus Pai. Fidelidade no trabalho, em servir à sociedade. Veja o texto bíblico. Aí os outros ministros, governadores procuraram achar um motivo para acusar Daniel de ser mau administrador, mas não encontraram. Daniel era honesto e direito e ninguém podia acusá-lo de ter feito qualquer coisa errada. Daniel capítulo 6, versículo 4. Eu lembro que estão um funcionário público e depois o evangelista Mateus era cobrador de imposto. O texto bíblico na sua tela diz assim: Jesus saiu dali e no caminho viu um cobrador de impostos chamado Mateus sentado no lugar onde os impostos eram pagos. Jesus lhe disse:
venha comigo. Mateus se levantou e foi com ele. Mateus capítulo 9, versículo 9. Mais tarde, enquanto Jesus estava jantando na casa de Mateus, muitos cobradores de impostos e outras pessoas de má fama chegaram e sentaram-se à mesa com Jesus e os seus discípulos. Mateus capítulo 9, versículo 10. Eu olhei para o texto no qual Jesus Cristo repreende a incredulidade de alguns judeus e Jesus prevê a entrada de publicanos e cobradores de impostos numa maravilhosa remissão, e Jesus falou de meretrizes aceitos pela graça e redimido, esses entrando no reino de Deus Pai, antes de alguns judeus que andam no caminho da incredulidade. Texto bíblico na tela para você ver. Qual deles fez o que o pai queria? Perguntou Jesus. E eles responderam, o filho mais velho. Então Jesus disse a eles, eu afirmo a vocês que isto é verdade. Os cobradores de impostos e as prostitutas estão entrando no reino de Deus antes de vocês. Mateus capítulo 21, versículo 31. Pois João Batista veio para mostrar a vocês o caminho certo, e vocês não creram nele, mas os cobradores de impostos e as prostitutas creram. Porém, mesmo tendo visto isso, vocês não se arrependeram e não creram nele. Mateus capítulo 21, versículo 32. O evangelista Lucas também deixou relatos dizendo, alguns cobradores de impostos também chegaram e perguntaram a João, mestre, o que devemos fazer? Lucas capítulo 3, versículo 12. Não cobrem mais do que a lei manda, respondeu João. Lucas capítulo 3, versículo 13. Esses funcionários públicos foram atraídos pela mensagem poderosa no qual João, o pregador do deserto, chamava a todos ao arrependimento dos pecados. E nesse texto o conselho foi, não sejam corruptos. Os versículos anteriores nos ensinam sobre a importância da fidelidade, do apoio mútuo, da administração responsável e do compromisso fiel na função, valores fundamentais que os funcionários públicos carregam em seus serviços diários. Meu amigo e minha amiga, hoje levantamos então nossas vozes em gratidão por aqueles que, como Erastos ou Quartos, desempenham seus papéis com dignidade e comprometimento, contribuindo para o bem-estar de todos. Lá em 1929, o pessoal que trabalha com escavação, eles estavam escavando na cidade grega de Corinto e foi descoberto uma inscrição em um bloco de mármore que foi usado para fazer calçadas de uma praça. E na inscrição, o escrito em latim declarava ser o responsável. Quem era o responsável, então, pelas obras públicas? E o nome estava Eratos. Sim, Eratos, encarregado pelas obras públicas de Corinto. Essa pedra com assinatura foi na década de 50, do primeiro século. Erastus teria doado fundos para o projeto público. O termo usado pelo apóstolo Paulo era administrador, procurador ou tesoureiro. Isso depende da tradução dos nossos dias, é chamado de supervisor de obras. Eu encontro muitos por aí, funcionários públicos. Portanto, ao honrar o dia do funcionário público que é hoje, lembremos-nos não apenas de expressar gratidão, mas também de apoiar, de valorizar aqueles que, de maneira muitas vezes discreta, moldam e fortalecem o tecido de nossa comunidade, de nossa cidade. Inúmeras cidades vemos funcionários públicos em diversas funções. A gente vê funcionários públicos na saúde, na pintura das ruas ou na limpeza e etc. Como disse, em todas as áreas. O governador Neemias revelou o critério para nomear uma pessoa ao cargo público. Para governar a cidade de Jerusalém, eu coloquei 2 homens, o meu irmão Anani e Ananias, o oficial comandante da fortaleza. Ananias era um homem fiel, temia a Deus mais do que qualquer outro. Neemias capítulo 7, versículo 2. É tão maravilhoso encontrar funcionários públicos fiéis e temente a Deus mais do que qualquer outro. Esses funcionários são guiados pelo Espírito Santo de Deus. A Bíblia relata que o rei Josafá, do reino de Judá, o reino estava num processo de fortalecimento, o reinado então ele cobrou dos funcionários da área jurídica honestidade. E diz assim o texto bíblico na tela para você. Colocou juízes em todas as cidades de Judá, protegidas por muralhas. 2 Crônicas capítulo 19, versículo 5. Ele deu a seguinte ordem: tenham cuidado quando decidirem algum caso, pois o que vocês fazem em nome de Deus, o Senhor, e não em nome de criaturas humanas.
E quando julgarem as questões, Deus estará com vocês. 2 Crônicas, capítulo 19, versículo 6. Portanto, respeite a Deus e tenham cuidado com o que vão fazer, pois o Senhor, nosso Deus, não tolera os que cometem injustiça, nem os que usam dos dois pesos e duas medidas nos julgamentos, nem os que aceitam dinheiro para torcer a justiça. 2 Crônicas, capítulo 19, versículo 7. Voltando para falar do evangelista Lucas, trago aqui a observação e o conselho que ele relata. Quem deu o conselho foi João Batista. Ele passou o conselho aos policiais sobre a forma correta de atender a população, evitando a corrupção. Veja o texto na tela. Alguns soldados também perguntavam: e nós? O que devemos fazer? E João respondia: não tomem dinheiro de ninguém, nem pela força, nem por meio de acusações falsas. E se contentem com o salário que recebe. Lucas capítulo 3, versículo 14. Eu amo falar do servidor público mais famoso. Ouvia mensagens quando criança. Zaqueu. A Bíblia relata a disposição de Zaqueu em devolver tudo. E diz assim, Lucas capítulo 19, versículo 8 em diante, na tela. Zaqueu se levantou e disse ao Senhor: escute, Senhor, eu vou dar a metade dos meus bens aos pobres, e se roubei a alguém, vou devolver 4 vezes mais. Lucas capítulo 19, versículo 8. Então Jesus diz: hoje a salvação entrou nesta casa, pois este homem também é descendente de Abraão. Lucas capítulo 19, versículo 9. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar quem está perdido. Lucas capítulo 19, versículo 10. Quero mais uma vez aqui parabenizar os funcionários públicos que atendem a população com educação, com paciência e são fiéis nas suas funções e se esquivam da corrupção. Meus parabéns aos funcionários honestos e responsáveis. Que Deus, nosso Senhor, abençoe vossa família e os demais que são funcionários públicos e fizeram uma parada aqui nesse vídeo. Se você ainda não aceitou Jesus Cristo como o único suficiente salvador de sua vida, eu recomendo que você aceite-o, pois a hora é esta. Venha fazer parte da comunidade cristã e peça para Cristo fazer parte da sua vida no seu dia a dia. Aos ouvintes do canal, que possamos reconhecer e apoiar e orar por esses indivíduos dedicados, agradecendo a Deus por suas influências e trabalho incansável na construção de um mundo melhor para todos nós. Deus abençoe todos os funcionários públicos. Eu deixo aqui o meu abraço e até um próximo vídeo. Até mais.